Senhor, reunidos entre irmãos, queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa tarde a você, meu amigo, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa fazer morada em nossos corações. Muito importante é nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Isso daí não temos dúvida nenhuma. Quando nós buscamos a Deus, o Senhor responde a nossas orações. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. E você realmente é o nosso convidado especial, é o convidado do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem um prazer imenso em conversar conosco e nos orientar nas melhores jornadas da nossa vida. Eu, como de costume, quero elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que tudo que for feito aqui, falado e cantado, seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Eu vou curvar a minha fronte aqui e você, aonde estiver, curve a sua fronte também, converse com o Senhor Jesus. Santíssimo Deus, eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido e exaltado, seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede de podermos estar aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor, para que ela possa calar bem fundo em nossos corações, Senhor. Nos conceda a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, Senhor. E perdoe nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Como de costume, vamos louvar ao Senhor com o hino Meu Protetor. Está no meu CD novo e logo em breve aí, espero que o ano que vem a gente esteja com ele nas plataformas aí para que vocês possam ouvi-lo também. Aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão.
Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande Rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Amém. O Senhor Jesus é o nosso protetor, é o nosso grande Rei. Deus seja louvado. Eu quero refletir aqui com os irmãos o poder da oração. Quão poder tem uma oração sincera, uma oração realmente que sai do fundo do coração, do fundo da alma, para que nós possamos realmente clamar ao Senhor e Ele atender. E há várias pessoas na Bíblia que oraram ao Senhor e receberam as bênçãos de Deus no tempo de Deus. Uma delas que eu quero enfatizar aqui é a de Ana, que está relatada em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante. Vem dizendo assim: houve um homem de Ramataiam, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, e o Efrata. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Tinha Penina filhos, porém Ana não tinha filhos. Ana era uma mulher estéril, ela não produzia. E naquela época, uma mulher que não gerava filho era porque estava amaldiçoada. Assim eles pensavam, que era uma mulher que já estava com a sua vida perdida, não tinha mais condições dela sobreviver. Ela era desprezada pelo esposo, pela nação, e muitas vezes até chegava à morte. E Ana, vendo aquele episódio de Penina sempre estando com os filhos, Eucana com duas mulheres, uma fazendo ciúmes para a outra, que tinha filhos, dizia que era abençoada, que Deus tinha abençoado ela, e a outra, infelizmente, não tinha, que era Ana. E Ana, no versículo 9 do capítulo 1, vem dizendo assim: então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, sacerdote, estava
assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura e alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atenderes a minha aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, versículo 12, Eli observou a sua boca, portanto Ana no seu coração não falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana sabia que Deus poderia suprir a necessidade dela, poderia socorrê-la, e ela, do fundo do coração dela, o desejo dela era de ter um filho. E Ana orava incessantemente, conversava com Deus, falava com Deus: Senhor, tenha misericórdia da tua serva, tenha misericórdia de mim, Senhor. Se o Senhor me agraciar com um filho, eu o darei ao Senhor por toda a vida dele. Ele será um instrumento. Você já imaginou uma mãe querendo um filho para depois se distanciar dele? Ali Ana, por sua vez, ela clamou ao Senhor. E vem dizendo aqui, no capítulo 2, a conclusão de Ana, da bênção de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Ana, ela estava agradecida, porém Ana teve a bênção de Deus. Deus concedeu um filho a ela. E Ana, ela vem agradecendo através das suas palavras, versículo 3 do capítulo 2. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiais coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Deus agraciou, e ela realmente foi ao templo, desmamando Samuel, colocou o nome de seu filho de Samuel, e lá, desmamando o seu filho, levou ao templo, lá para servir ao Senhor. E de ano em ano ela ia lá, e Deus concedeu outras bênçãos para Ana, e Ana teve outros filhos, mas esse filho foi agraciado para a honra e glória de Deus. E muitas vezes nós temos aí orado ao Senhor, pedido ao Senhor bênçãos, algumas boas e algumas não boas, mas na nossa mente achamos que é boa, mas não dedicamos nada ao Senhor, queremos tudo para nós. Ana não, ela compartilhou, ela falou: Senhor, se o Senhor me der este filho, eu dedicarei ele ao Senhor, entregarei ele ao Senhor. E Ana assim o cumpriu. Quão bom quando você entrega o seu filho nos caminhos de Deus, quando você ora para que seu filho seja realmente um menino bom, um menino íntegro, aonde vai servir ao Senhor, não vai andar nos caminhos errados da vida, porque nós nascemos do pecado e a tendência é irmos para o lado errado. Mas se nós tivermos uma mulher, uma mãe ou um pai, assim como Ana e Eucana, nós teremos sim a virtude de estarmos na presença de Deus e oferecer o nosso filho ao nosso Senhor. Qual pai que não fica feliz em ver seu filho bem, seu filho saudável, seu filho não andando num caminho errado,
seu filho sempre testemunhando desse Deus maravilhoso, e Ana assim o fez. Preste atenção aqui. A oração é o abrir, está escrito aqui no livro, eu quero que você veja aqui, o livro Aprendendo a Orar, um livro muito bom, que você pode encontrar ali nos céus da Praça da Sé 28, aqui em São Paulo, ou você, pela internet também, localiza lá CPB e pede, e eles vão enviar a você. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Ao orarmos, devemos ter certeza de que estamos diante de Deus, do Todo-Poderoso, e assim, humildes, entramos em sua sala de audiência e nos prostramos diante dos seus pés. Ana entendeu que orar é abrir a mente ao Senhor, falar com Ele como com um amigo, chorar diante dele, se necessário, falar com a nossa angústia, falar de nossas angústias, decepções, confessar pecados, também adorar e louvar ao santo nome. E quando tudo estiver bem, diga isto ao Senhor, falando-lhe acerca desses bons momentos de sua vida. A oração é uma conversa. Você vai dialogar com alguém, você vai começar a conversar com alguém, e é uma pessoa realmente que você confia, que você está ali, olha, é uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira. Aí você abre o seu coração, eu estou angustiado, eu estou desempregado, eu tenho problemas dentro do meu lar, eu preciso de pagar aluguel, eu preciso de pagar a água, eu preciso de pagar a luz, eu preciso de colocar mantimento dentro do meu lar, tem algumas dificuldades dentro da minha família, eu preciso de resolver. Então o amigo vai com você ali. Ele vai orar, ele vai pedir, ele vai falar, ele vai te ajudar naquilo que é possível. E o Senhor, Ele tem nos ajudado constantemente, Ele não tem desamparado, porque Ele é um verdadeiro amigo. Você vai abrir o seu coração para Ele, e Ele vai, porque Ele já conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas necessidades, Ele só está esperando o momento de você abrir os seus lábios, o seu pensamento, e conversar com Ele e pedir. É como um filho quer alguma coisa, quer um brinquedo, algo que ele quer, ele chega no pai, pai, eu gostaria de ganhar um presente do Senhor, assim, 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 porque o meu amiguinho tem ou não, mas ele precisa de se manifestar, e é isso que Deus quer, que você se manifeste. A oração é o mais santo exercício da alma, deve ser sincera, humilde, fervorosa, os desejos de um coração renovado, exaltado na presença de um Deus santo. Quando o suplicamos, sente achar-se na presença divina, o próprio eu será perdido de vista, ele não terá desejos de exibir talentos humanos, não procurará agradar o ouvido dos homens, mas obter bênçãos intensamente ambicionadas pela alma. Deus, Ele nos dá o dom. Foi sábado, eu estava cantando ali na igreja de Parque Santa Madalena, e cantei esse hino que eu cantei aqui agora, Meu Protetor. E eu falei em pensamento com Deus, Senhor, se verdadeiramente esse louvor é para honra e glória do Teu nome, Senhor, que alguém possa se manifestar, seja quem for. E eu saí da igreja, cumprimentamos todo mundo ali, ninguém se manifestou. Aí de repente uma jovem, ela ia almoçar conosco na casa de uma irmã, ela entrou no meu carro e ela sentou no banco de trás e disse, irmão, que hino lindo que o irmão cantou. De quem que é esse hino? Quando ela falou isso, foi a resposta de Deus. Eu pensei que estava cantando ali por cantar, mas não. Deus seja louvado, porque ali nós cantamos para a honra e glória de Deus, e Deus mostrou para mim que aquele hino realmente é um hino para que seja louvado o nome do Senhor. O Senhor que nos dá o dom, o Senhor que nos dá a bênção. Nós oramos e pedimos a bênção a Deus para desenvolvermos os nossos talentos, para, seja qual for o talento, trabalhar numa empresa, trabalhar num escritório, trabalhar como vendedor, apresentar programas de televisão, compor hinos, fazer qualquer outra atividade.
Tudo tem que ser para a honra e glória de Deus, porque quando nós oramos é para louvar ao Senhor e não colocar o nosso eu. E nós temos orado dessa forma, para que Deus nos use como instrumento em tuas mãos. E Ana aqui fez da mesma forma. Aqui vem dizendo assim, na página 1 ainda: todos que comparecem diante do trono de Deus, mediante oração sincera, receberão paz e forças para enfrentar as lutas da vida. Paulo passou muitas provações, mas tinha paz. E de Ana temos a informação: assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Portanto, a oração é o ato de nos prostrarmos diante de Deus, colocando-nos perante Ele como íntimos amigos. Ele é Pai e muito nos ama, e assim receberemos seu amor e sua paz. A oração constante é a reunião interrupta da alma com Deus, de modo que a vida de Deus flui para a nossa vida. Oração, ela tem que ser diária. Como é que eu posso orar estando dentro de um ônibus lotado? Simplesmente se conectar com Deus. Senhor, eu preciso de chegar em tal lugar, assim, assado, e está tendo alguma dificuldade, que o Senhor possa abrir o caminho, que o Senhor possa abençoar o motorista para que nos leve em segurança, que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui ao nosso redor, que também têm os seus compromissos, e você vai conversando com Deus, e através de você, muitas pessoas que estão ao seu lado recebem a bênção também. A oração, ela tem essa função. Quando você ora sinceramente por um objetivo correto, Deus te ampara, Ele te sustenta, Ele faz aquilo acontecer. Lembro também de uma história muito interessante aqui, que está relatada em Gênesis, capítulo 18, a intercessão por algo que iria acontecer, algo muito grave, do qual a pessoa poderia até perder a sua vida, a sua salvação. Aqui vem dizendo assim, capítulo 18, versículo 23 ao 31 de Gênesis. Ali nós sabemos que 3 anjos apareceram a Abraão. O seu sobrinho Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, estava naquela região ali, que ele pensava em prosperar na vida, porque ali era uma cidade próxima, uma cidade muito boa, onde tinha muito pasto ali para o seu rebanho, e ele foi para lá com esse objetivo de ganhar a vida e se fazer uma vida bem monetariamente. Só que aquela cidade era uma cidade corrupta, uma cidade onde a iniquidade estava constantemente ali, não tinha ninguém ali para louvar a Deus, e Ló foi para lá. E o Senhor falou com Abraão. Aqui vem dizendo no capítulo 18, versículo 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos calvariais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Ali, os anjos e inclusive o Senhor Jesus estava ali conversando com Abraão. E no versículo 23 do capítulo 18 diz assim, e aproximou-se de Abraão dizendo, destruirás também o justo... Aproximou-se Abraão, dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Então há um diálogo. Abraão começa a conversar com Deus, porque o seu sobrinho Ló, a família dele está ali naquela localidade, e Deus disse para Abraão que iria destruir aquela cidade, porque a iniquidade dela subiu aos céus e acendeu a ira de Deus contra aquela nação, e Deus iria destruir tudo que estivesse ali naquela região de Sodoma e Gomorra, nas proximidades, porque aquela cidade era uma cidade iníqua, estava trazendo somente desgraça para a humanidade, e Deus queria destruir aquela cidade. Só que Abraão, lembrando-se do seu sobrinho, ele intercede, ele vai dialogando com Deus. Senhor, mas meu sobrinho Ló está lá, Senhor, meu sobrinho ele precisa de socorro, Senhor, ele não está assim... em paz, aquela cidade realmente é uma cidade iníqua, ele tomou uma decisão errada, mas que o Senhor tenha misericórdia dele, da esposa, das filhas, dos genros, de todos que estão ali ao redor dele.
Se tiver 50 justos ali, Senhor, o Senhor destruirá a cidade? Deus fala, não. Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruirei. Se houver 40, não destruirei. Se houver 30, não destruirei. E o diálogo foi, e Abraão conversando com Deus, orando ao Senhor. E ali, Abraão pergunta, se houver lá 10, se houver 10, porventura o Senhor destruirá? Não. Se tiver lá pelo menos essa quantia, eu não vou destruir. Mas infelizmente não havia aquela quantia. E Deus iria destruir realmente aquela cidade. Mas só que o Senhor, através da oração de Abraão, intercedendo pelo seu sobrinho, enviou os anjos para que pudesse retirar Ló e sua família de lá, para que eles estivessem em segurança. Porque o evangelho foi pregado e aquela cidade não aceitou. E aí acabou sendo destruída. Mas Abraão, orando pelo seu ente querido, Deus o livrou. Quantas vezes eu tenho orado pelo meu ente querido que está numa situação difícil? Nós vemos aí várias pessoas, vários jovens envolvidos com droga, com bebida alcoólica, com latrocínio, outras coisas mais aí, que não tem uma mentalidade boa e acaba se deixando levar. Mas nós oramos diariamente para que Deus opere. Mas só que tem um porém. Nós vamos orar. A pessoa que está do outro lado, ela precisa também de aceitar. Ela precisa de começar a abrir o coração para Jesus. Ló, ele tinha o coração voltado para Deus. Ló entendia, sabia, porque ele aprendeu desse Deus. Então, o Espírito Santo trabalhou no coração de Ló e ali foi retirado Ló e sua família. Infelizmente, a mulher de Ló não deu ouvido à palavra de Deus. Mesmo Abraão intercedendo por elas também, teve esse porém. Ela olhou para os bens materiais, preocupada com os bens materiais, e ali ela acabou perecendo. Deus, ele quer te abençoar, ele quer te dar vida e vida em abundância. Nós precisamos de estar em oração constante, pedindo ao Senhor. Portanto, a oração é um ato de nos prostrarmos diante dele, colocar-nos perante ele, com íntimos amigos. Ele é Pai, muito nos ama. Deus nos ama muito mesmo. Deus tem um amor muito grande por nós. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de prolongá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Algumas vezes nós oramos a Deus pedindo que Deus nos abençoe num carro, numa casa, num relacionamento, e Deus não dá a bênção, Ele não dá o que você pediu. Aí você fica chateado, mas por que Deus não respondeu a minha oração? Por que Deus não me deu as bênçãos? Qual é a razão? Deus sabe o dia de amanhã. Muitas vezes eu quero um carro, mas eu oro a Deus, mas será que eu vou usar aquele carro da forma correta? Uma certa vez um jovem, ele estava estudando, estava fazendo faculdade, e no final do ano também era o aniversário dele, e ele pediu ao pai, orou a Deus e pediu ao pai, pai, o senhor pode me dar um carro? Eu estou passando para de maior agora, vou completar 18 anos e gostaria de ter um automóvel, gostaria de ter um carro. Eu gostaria de receber esse presente. E o pai prontamente falou, filho, concluindo a faculdade, no seu aniversário, você vai ganhar o seu carro. E realmente aquele jovem concluiu a faculdade, foi uma bênção. Ele pegou, no aniversário dele, o pai deu a chave a ele do carro. Ele todo feliz por ter recebido o carro do pai. Ele pega o carro dele e começa a andar com o carro pela cidade para mostrar para os amigos, fala, olha o presente que o meu pai me deu, Deus me abençoou e eu ganhei esse carro do meu pai. E aí de repente ele vai passando ali pela Avenida São João, ele vai indo ali pelo Teatro Municipal, ele pega um cruzamento, ele vê Jesus ali na esquina, ele para, Jesus, entra aqui no meu carro, Jesus, obrigado Jesus por me conceder essa bênção, porque o meu pai me deu esse carro, porque eu orei muito e o Senhor respondeu a minha oração.
entra no meu carro, Senhor, eu quero te mostrar aqui a cidade. E Jesus entrou no carro daquele jovem, e começaram a passear, e começaram a andar pela cidade. Ele mostrava cada detalhe. Ele estava tão empolgado que ele não prestava atenção em nada. Ele foi atravessando o primeiro farol vermelho e não prestou atenção. No segundo farol vermelho, quando ele foi atravessar, um outro carro veio e bateu no carro dele. O presente que ele acabou de ganhar já estava danificado. E ele fala para Jesus: Jesus, como é que pode? O Senhor está aqui do meu lado e deixou isso acontecer. Muitas vezes nós não colocamos Jesus na frente, como motorista da nossa vida, dirigindo a nossa vida. Nós colocamos Jesus como passageiro. Ele nos abençoa e nós colocamos ele em segundo plano. Eu quero receber a bênção e aproveitar a bênção, mas esquece de louvar a Deus, de exaltar o nome de Deus, de respeitar aquilo que ele tinha na mão, honrar a Deus, e acabou realmente batendo o carro. Essa história é muito interessante, porque muitas vezes nós pedimos, não sabemos pedir, não ganhamos muitas vezes aquilo que pedimos, mas Deus sabe a razão do não podermos ter aquilo em nossas mãos. Aqui também um outro episódio muito interessante, que está relatado em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 conta a história de 3 jovens. Vamos aqui a Daniel capítulo 3, aonde é relatado aqui, primeiramente, Nabucodonosor teve um sonho, está relatado no capítulo 2. Nabucodonosor sonhou e não sabia, não se lembrava do sonho que ele teve. E ele chamou os seus encantadores, os seus ministros lá do evangelho lá dele, e pediu para que decifrassem o sonho deles. Os astrólogos, os magos, foram todos para lá, para diante de Nabucodonosor, e ninguém conseguia decifrar esse sonho. Não sabia o que era. Nabucodonosor sonhou e não lembrava-se do sonho. Ele não se lembrava. Ali, Nabucodonosor pedindo para que eles pudessem trazer realmente à tona o que aconteceu. Ele não teve como. Então, ele ficou irado, porque ninguém revelava. Ele falou: eu vou matar todos, porque vocês estão me enganando, vocês estão me iludindo, vocês não são realmente astrólogos, vocês não são encantadores, vocês são enrolões. E ali, o seu capitão, Arioque, sai em busca de todos, e ele vai até Daniel e seus amigos, conversar com Daniel, retirá-los para matar. Quando eles chegam lá, peraí, marca uma audiência com o rei. Daniel pediu uma audiência com o rei, então vou te dar essa oportunidade. E Daniel vai até o rei Nabucodonosor, e ele conversa com o rei. E aqui vem dizendo, no versículo... Vamos lá, capítulo 2, versículo, vamos aqui. Responderam os caldeus na presença. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeus, porque o assunto que o rei requer é difícil. Versículo 11 do capítulo 2. E ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada é no céu. E por isso o rei muito irou-se, enfureceu-se e pediu. Então Daniel falou avisadamente, prudentemente a Arioque, capitão da guarda, versículo 14, para que pudesse ter uma audiência. E ele foi ter a audiência. Então Daniel, no versículo 17, vem dizendo assim: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Senhor dos céus, Deus dos céus, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Daniel e seus amigos, qual que foi a primeira atitude de Daniel? Ele não colocou-se sozinho lá, ele foi até os seus amigos, porque os seus amigos
amigos também eram fiéis a Deus. Dobraram-se os joelhos, clamaram ao Senhor e pediram entendimento e sabedoria, porque a vida deles e dos demais ali estavam correndo risco, iam ser todos destruídos. E Daniel foi, orou ao Senhor, e o Senhor revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel. No versículo 20 aqui, no versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu, e falou a Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, e releva o profundo e o escondido conhece o que está em trevas, e com ele mora na luz. O Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e forças, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Daniel podia somente orar por ele e pelos amigos e deixar os demais, mas não, Daniel também estava intercedendo diretamente por aqueles que estavam ali, mesmo eles não sendo adoradores do Deus de Israel, mas através da bênção que Daniel recebeu, do livramento que ele e os amigos receberam, Ananias, Misael e Azarias, ali aqueles também receberam a bênção, para você ver o poder da oração. E aqueles jovens ali puderam relatar a Nabucodonosor o seu sonho. Só que Nabucodonosor foi iludido por aqueles que justamente Daniel e os seus amigos oraram. Ele disse: não, olha, rei, faça uma estátua totalmente de ouro. Faça isso, porque isso será bom. O Senhor é um Deus aqui na terra. E Nabucodonosor, ele acabou fazendo essa estátua e pediu para que todos prostrassem diante da estátua, inclusive aqueles 3 jovens que estavam no momento ali, foram intimados pelo rei, pela nação, para prostrar-se diante da estátua de Nabucodonosor, e ali aquele que não dobrasse o seu joelho, a estátua seria lançado de imediato à fornalha ardente. E aqueles jovens não se prostraram, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Eles oraram a Deus e confiavam em Deus. Se Deus tinha livrado eles da morte naquele episódio, por que não o livraria naquele momento também? Mas eles disseram para o rei: olha, rei, fica sabendo, nós não nos encurvaremos à sua estátua. Se for da vontade do nosso Deus, ele nos livrará da tua mão. Se não, fique sabendo, nós pereceremos, mas continuaremos a nossa fé no Deus Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que elas há. E aqueles jovens foram lançados dentro da fornalha, e o próprio Senhor Jesus andou com eles ali, onde Nabucodonosor, vendo 4 pessoas, foram lançados 3, e ele viu 4, um com a forma de luz, que era o próprio Senhor Jesus que estava andando ali, e nem chama alguma caiu sobre aqueles jovens, nem um fio de cabelo, nem o cheiro da fumaça ficou naqueles jovens, porque a oração daqueles jovens tinha muito poder. Qual que era o segredo daqueles jovens? O segredo é fidelidade, é o compromisso que eles tinham com Deus, de servi-lo, de honrar o seu nome, de representá-los aonde fosse. E aqueles jovens representaram e oraram ao Senhor, e o Senhor trouxe o livramento àqueles jovens. E ali nós vemos que Deus, ele é um Deus maravilhoso. Olha aqui, a genuína conversão nos coloca diariamente em comunhão com Deus, nossa única proteção segura contra os pecados assediantes, e a oração diária e frequente, não sendo zeloso num dia de descuido e descuidado no dia seguinte. A oração é necessária e não podemos esperar pelos sentimentos, mas orar fervorosamente, quer nos sintamos dispostos a fazê-lo, quer não. O céu está aberto para as nossas orações. Oxalá passéssemos mais tempo prostrados e de joelho. As tentações a que todos os dias estamos expostos fazem da oração uma necessidade. Quando permitimos
que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Aqui nós lembramos, Davi era um homem também de oração. Davi conversava com Deus constantemente. Davi tinha uma comunhão íntima com Deus, era o verdadeiro amigo. Davi tinha Deus como um verdadeiro amigo. E uma certa vez, quando o seu povo estava guerreando, na época da Guerra dos Reis, Davi ficou no seu palácio. E lá no seu palácio, à tarde, ele tinha o costume de passear diante do palácio. Ele viu uma mulher ali, bela mulher, Betseba, e ali ele se encantou com ela e trouxe ela. Ela já era casada, inclusive o seu servo era um soldado que estava ali juntamente defendendo a nação. E ele mantém uma relação com ela e ela engravida. Aí ele manda chamar Urias, o soldado, o marido de Betseba, mandou chamar Urias para que ele fosse deitar com a mulher, como se fosse ele que tivesse realmente relação e ela tivesse um filho. E aí ele, vendo que não teve sucesso, o que ele faz? Escreve uma carta e manda essa carta para o seu capitão, para que coloque Urias no campo de batalha, na frente, e se retirem para que ele seja ferido e morra. E realmente houve isso daí. Aí Davi fez toda essa tragédia, cometeu toda essa tragédia. E aí ele traz, Urias morre, vem a notícia, ele pega Betseba, traz para o seu palácio, e ela grávida chega próximo do nascimento. E Davi vê que o neném vai nascer e fica orando a Deus, jejuando, pedindo para Deus colocar a vida realmente naquela criança, que ela nascesse bem saudável. Mas Deus não ouviu a oração de Davi, não atendeu a oração de Davi. Por quê? Porque aquilo que Davi fez não era para a honra e glória de Deus. Ele estava defamando o nome do Senhor com aquela atitude, fazendo coisa errada e ainda orando a Deus para que Deus abençoasse e a criança nascesse saudável. Aquela criança venha a perecer. Só que Davi era um homem de coração sincero. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele praticou. Só que aquilo pesou na vida dele. A vida dele foi um desastre, porque a família dele foi destruída, porque ele cometeu aquele delito. Mas ele continuou a sua firmeza, orando ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, pedindo livramento, pedindo para que Deus concedesse forças a ele para lutar. Davi não desistiu porque ele errou. Muitas vezes nós erramos grave e achamos que Deus não perdoa, que Deus vai nos castigar porque tudo vai acontecer e nós não temos mais salvação. Pelo contrário, quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor, se arrepende daquilo que você está fazendo errado, ora a Deus, Deus ouve a sua oração e você realmente vai receber bênçãos, vai colher aquilo que plantou, sem dúvida. Davi colheu tudo aquilo pelo erro, mas Deus nunca desamparou a Davi. Deus estava sempre protegendo, tanto é que o seu filho Absalão, para tomar o trono do pai, queria eliminar o pai para poder manter o trono totalmente a ele. Só que Deus estava com Davi e Deus protegeu. E aí você pergunta, mas e os filhos de Davi? Infelizmente não quiseram abrir o coração, não se arrependeram e continuaram fazendo muitas coisas erradas. Muitos deles acabaram perecendo e pereceram sem salvação. Outro episódio também, muito interessante, é o de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, oração muito poderosa também de Jó. Quando você ora com um propósito sincero, pode ter certeza que Deus atende. Jó capítulo 1 vem dizendo assim: havia um homem na terra de Uz dos Caldeus, o nome dele era Jó. Este homem era sincero. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram filhos e filhas, 7 filhos e 3 filhas. E os filhos de Jó toda noite se reuniam, um na casa do outro. Cada noite eles se reuniam numa casa,
todos os irmãos, inclusive o pai, a mãe e alguns amigos. E Jó, por sua vez, ele, no versículo 5, está dizendo assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava, e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó levantava de madrugada, orava pelos seus filhos, clamava a Deus por misericórdia, porque de repente um pensamento leve, alguma coisa errada que houve ali, e Jó ficava preocupado e queria que seus filhos estivessem na presença de Deus. Estava intercedendo pelos filhos, pelos amigos, por tudo aquilo que ele tinha. Jó dobrava os seus joelhos e agradecia a Deus e pedia misericórdia. Você tem levantado na madrugada, você tem orado pelo seu filho, você tem orado pela sua esposa, você tem orado pelo seu marido na madrugada, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Você tem dobrado o joelho, clamado ao Senhor por misericórdia. Quando alguém está numa situação difícil, mas tem um coração sincero, porque o inimigo ele está andando ao redor, ele quer derrubar aquele que está na presença de Deus, e muitas vezes aquela pessoa precisa de oração. Um parente meu, um amigo meu, um irmão da igreja, precisa de oração, e eu tenho que dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor. Quantas pessoas nos pedem: irmão Verde, dá para você orar por mim? Dá para você orar por fulano, por ciclano? Nós dobramos os joelhos à noite, nós dobramos os joelhos de manhã, nós dobramos os nossos joelhos na hora do almoço, conversamos com Deus. Você pode levantar de madrugada, deitar na sua cama e conversar com Deus. Eu particularmente eu faço assim. Eu levanto na madrugada, eu converso com Deus e peço que Deus tenha misericórdia de mim, que arranque esse coração duro de pedra e conceda-me um coração de carne e ajude aqueles que estão precisando. Nós vemos que hoje o planeta está vivendo num caos. Nós estamos tendo aí a campanha política, aonde precisamos de orar a Deus para que Deus faça o melhor. Para que Deus faça o melhor. Deus sabe todas as coisas. Eu não preciso de ficar me manifestando por esse candidato ou aquele candidato, porque o nosso reino não é esse reino da terra, é o reino dos céus. E nós ficamos brigando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não devemos fazer assim. Devemos confiar em Deus, porque tudo que está acontecendo, Deus já nos orientou. Todo aquele que busca ao Senhor sabe que tudo isso vai acontecer, mas só que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Então eu tenho que orar: Senhor, seja um ou seja o outro, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas e nos dê força para que possamos passar pelas provações, mas não desistir da fé, estarmos firmes nos teus caminhos, independente do que venha a ocorrer. Sabemos que daqui para frente a situação vai agravar-se cada vez mais, tanto com um presidente como com outro, não vai melhorar. Mas devemos de continuar dobrando nossos joelhos, clamando ao Senhor por misericórdia, para que Deus possa nos fortalecer. Porque quando você sai da sua casa de manhã, você tem que tomar o seu de jejum. Na hora do almoço, trabalhou um período, você vai para o seu almoço para fortalecer os seus organismos, seus órgãos. E ali você chega à noite, vai comer algo leve para poder manter lá, sempre está se alimentando. A oração é isso. A oração é um alimento essencial para a vida do ser humano. Se todo ser humano dobrasse o joelho, orasse ao Senhor pedindo para que Deus transforme o coração, seria diferente. Aqui na página 43, eu quero compartilhar com vocês também, vem dizendo assim: a condição para o cumprimento das promessas de Deus e a oração nunca substituiu o dever. Aqueles que apresentam suas orações a Deus reclamam sua promessa enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Se causamos dores a outros, e é nosso dever confessar nossas faltas e procurar reconciliação. Esta é uma preparação essencial para podermos nos achegar pela fé a Deus, para que lhe pedir uma bênção. Como que eu posso orar se eu estou com raiva de fulano, ciclano e não perdoo ele? Quando Pedro se aproximou de Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. O Senhor disse: não, 70 vezes 7.
70 vezes 7, 490 vezes durante o dia eu tenho que perdoar meu irmão, orar por ele, mas ter sinceridade no coração, não aquela falsidade. Olha, tudo bem, eu vou orar por você, chega em casa, eu nem estou preocupado. Senhor, extermina ele, acaba com ele. Não, eu tenho que orar para que Deus transforme aquele coração e aquele coração venha para Jesus e seja uma nova criatura no Senhor. Olha aqui, o Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que pedimos e retarda a atender aos nossos pedidos a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Quando a Ele nos acheguemos com fé, toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que as receberemos. Deve-se ter grande cuidado em formar hábitos corretos no comer e no beber. Deus não pode iluminar a mente de um homem que faz de seu estômago uma fossa. Olha que forte, irmãos. Deus não pode iluminar a mente de um homem que faz de seu estômago uma fossa. Não ouve as orações daquele que estão andando na luz das faíscas de sua própria fogueira. A oração e o jejum nada conseguem enquanto o coração estiver aliado de Deus por um procedimento errôneo. Você pode orar quantas vezes você quer, mas se você não andar nos caminhos do Senhor, como que o Senhor vai derramar as bênçãos sobre a sua vida? Como que Ele vai ouvir a sua oração? A própria Bíblia diz, o Pai nosso, Pai, perdoa-os assim como nós os perdoamos. Se você não perdoa o seu amigo que pecou contra você, como é que você vai querer receber a bênção? É uma tristeza, irmãos. Mas Deus é um Deus misericordioso. Deus sabe todas as coisas. Deus está batendo a porta do coração de cada um de nós todos os dias. Está pedindo para que nós não percamos a fé, que mantemos a nossa comunhão com Ele. E é momento de você abrir o coração, clamar ao Senhor, pedir a direção de Deus. Ele quer atender os nossos pedidos. Eu quero cantar esse louvor agora. Está no meu CD também. Está aí no YouTube, se você depois quiser ouvi-lo novamente. Segredo do Coração, José Antônio Verde. E você vai ter lá todas as músicas que estão aí na plataforma. Quanto tempo que não falas mais com Deus, contando-lhe os segredos do teu coração. Quando foi que orastes ao Senhor e de joelhos ouvistes a sua voz? Quanto tempo que não falas mais com Deus, contando-lhe os segredos do teu coração. Quando foi que orastes ao Senhor e de joelhos ouvistes a sua voz? Ó Senhor, ouve a minha oração. Necessito tanto do seu perdão. Vem limpar, vem curar o meu coração.
Espírito Santo de Deus, ó Senhor, ouve a minha oração. Necessito tanto do seu perdão. Vem limpar, vem curar o meu coração. Espírito Santo de Deus. Há quanto tempo que não hablas más con Dios? Dice en lo que es secreto de tu corazón. Cuando estés oro al Señor y las rodillas escucharán su voz. El Señor escucha mi oración. Necesito tanto de tu perdón. Confesarse fuera sanar mi corazón. Espíritu Santo de Dios, el Señor escucha mi oración. Necesito tanto de tu perdón. Confesarse fuera sanar mi corazón. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Quanto tempo você já não ora a Deus? Sai correndo da sua casa para o trabalho, esquece de orar a Deus. Sai cansado do trabalho, volta, não agradece a Deus. Abra o seu coração, converse com o Senhor. Ele é um grande amigo e Ele está te ouvindo. Ele vai suprir as suas necessidades. Que Deus nos abençoe e até terça que vem, se assim Deus o permitir.